A gente tem ministrado para homens lá em Criciúma, em torno de 3 anos que a gente está ministrando para homens, ali na cidade de Criciúma, nas quintas-feiras, em revezamento, com a reunião de quinta das mulheres. Então, começou as mulheres, começou de forma bem embrionária, poucas mulheres, 6, 7 mulheres, e foi tomando uma proporção que nós nem esperávamos, e aí os homens começaram, e nós, né? E aí eu fui orar, eu falei, não é porque as mulheres estão fazendo, a gente tem que fazer porque Deus mandou fazer. Não é porque a igreja tal está fazendo que eu tenho que fazer. A gente tem que fazer o que Deus mandou a gente fazer. Caminhar na porção que Deus nos deu, caminhar na visão que Deus nos estabelece. Quando você caminha na visão de outro, você vai ficar incompleto, porque a visão de Deus para mim e para você, ela está linkada com a nossa mochila, está linkada com aquilo que Deus já fez. Quando Deus vai caminhando, quando a gente vai caminhando com Deus, Ele vai preparando a nossa mochila. Se você for pegar um avião agora e ir para algumas regiões dos Estados Unidos que está nevando, você vai botar na sua mochila cachecol, roupa de couro, roupa térmica. Por quê? Porque a sua mochila está equipada com o destino que você vai. Sempre você faz a mala de acordo com o destino que você vai chegar. Se você for para o Nordeste brasileiro, você vai botar uma bermuda, vai botar um chinelo, um chapéu, um protetor solar. Por quê? Você está indo para um lugar que pede essas coisas. Quando Deus vai trabalhando na nossa vida, desde o início da nossa fé, Ele vai trabalhando, vai colocando na nossa mochila coisas que lá no nosso destino vai ter necessidade. Então, quando Deus coloca alguém em algum lugar, não se engane, Deus trabalhou essa pessoa para estar ali. Deus lapidou essa pessoa para estar ali. Então, não queira estar no lugar de ninguém, porque você não está com o material necessário na sua mochila. Então, a oração sábia a ser feita é: Deus, prepara a minha mochila para o destino que você tem para mim. E quando chegar lá, você vai abrir a sua mochila e vai ter tudo que é necessário. Então, caminhe naquilo que Deus te deu. Caminhe naquilo que Deus está falando com você, né? Cuidado, não se distraia. Lembra de Pedro? Pedro acabou de ser corrigido por Jesus, ele olha para trás e vê João e fala: quanto a este? Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, se eu quiser que ele não morra até que eu volte, quanto a ti, segue-me. O que Jesus falou para Pedro, linguagem de hoje? Cuida da tua vida, Pedro. Não fica cuidando da vida dos outros. Eu tenho um propósito para ti. Não se distrai. Não se distrai com a bênção do outro. Não se distrai com a porção do outro. Não se distrai com a queda do outro. Pastores que estão aqui, não se distraia com a queda dos pastores. Quando um pastor cai, o nosso dever é ir para o quarto orar, porque se ele caiu, eu também posso cair. Quem está de pé, pensa em estar de pé, cuidado para que não caia. Então não se distraia com a política. Não se distraia. A política, nós não somos nem de esquerda e nem de direita, nós somos do alto. A nossa mensagem é eterna. Amém, queridos? Eu não estou falando aqui de valores e princípios. Nós temos valores, somos contra o aborto, somos contra as ideologias de gênero, nós somos cristãos. Mas cuidado, quando você fala, eu sou de direita e defende isso no púlpito, você faz com que quem é da esquerda não ouça a mensagem eterna. E se você fala que é de esquerda, você vai impedir que pessoas de direita não ouçam a mensagem eterna. E a sua pregação não é para alguém ficar bem financeiramente. A sua pregação é as boas novas da eternidade. Então não podemos perder o foco. Eu vejo muitos pastores perdendo, distraídos, se embriagando. Nós ainda temos que falar da eternidade, o Evangelho de Jesus. Amém, queridos? Igual o Filipe, o evangelista, quando encosta na carroça do etíope, o que ele fala? Ele prega Jesus. Ele não apresentou nenhum tipo de política, nenhum tipo de autoajuda, nenhum tipo de mensagem coach, não. Apresentou Jesus. Jesus ainda é suficiente. É óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Nesses dias o óbvio precisa ser dito. Jesus ainda é suficiente. O dia que Jesus não for mais suficiente, pode fechar essas portas, vamos parar de brincar de ser crente e vamos para casa. Vamos ganhar dinheiro, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não faz sentido. Amém, queridos? Então, eu estou falando para homens, amém ou não? Tirando esse garoto aqui, acho que todo mundo é homem aqui. Todo mundo tem mais de 18, não, tem 1 ou 2 que não é. Então, quem é menos de 18, dependendo, está para os ouvidos aí, tá? Dependendo, está para os ouvidos. 2 Samuel 12, abra comigo, por favor. Quero ler um texto
uma mensagem que eu já ministrei, lá na aba. Eu estava perguntando para o Senhor, o que é que eu ministro, Senhor? Deus me trouxe em paz para ministrar essa palavra aqui. Então eu quero ser fiel. 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12, versículo 15. Pode acessar ou abrir, estamos juntos. Diz assim: então Natã foi para sua casa. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, de sorte que adoeceu gravemente. Davi, pois, buscou a Deus pela criança e observou, fez um jejum rigoroso, recolhendo-se, passava a noite toda prostrada sobre a terra. Então os anciãos da sua casa, algumas versões falam os principais, se puseram ao lado dele para fazerem levantar-se da terra, pois ele não quis nem comeu com eles. Porém ele não quis e nem comeu com eles. Ao 7º dia a criança morreu. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança tinha morrido, pois pensavam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá cometer um desatino. Davi, porém, percebeu que seus servos cochichavam entre si e entendeu que a criança havia morrido. Pelo que perguntou aos servos: morreu a criança? Eles responderam: morreu. Versículo 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou a veste, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio à sua casa, pediu de comer e lhe deram e ele comeu. Até aqui, amém? Espírito Santo de Deus, eu submeto os 5 pães e 2 peixinhos ao Senhor. O Senhor pode multiplicar, que nós possamos sair daqui alimentados, saciados, direcionados pelo Teu Espírito. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Primeira coisa que eu aprendo aqui é: Davi é um homem segundo o coração de Deus, irmãos. E Davi é um homem segundo o coração de Deus, eu acredito que pelo menos por 2 motivos. Tem vários motivos que a gente pode achar. Davi era um adorador, mas eu acredito que tem 2 motivos principais. O primeiro motivo era a capacidade de se arrepender. Era um homem que facilmente reconhecia, batia no peito e assumia seus erros. Por que eu digo que isso faz dele um homem segundo o coração de Deus? Porque eu acredito que um homem cheio do Espírito Santo não é um homem que ora em línguas. Um homem cheio do Espírito Santo não é um homem que profetiza. Um homem cheio do Espírito Santo não é um homem que tem um dom da palavra ou dons do Espírito. Um homem cheio do Espírito Santo é caracterizado pela capacidade de ouvir o Espírito Santo e ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo veio para isso. A principal função dele no homem é convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. E um homem que está leproso, ele está sem o auxílio e a influência do Espírito Santo. Ele não sabe mais nem que está pecando. Ele não percebe mais que está longe do Senhor. Pior que estar longe é não saber que está longe. Quem estava mais longe de Jesus? Quem estava mais longe de Deus? O filho pródigo ou o irmão do filho pródigo? Bom, fisicamente era o filho pródigo, ele saiu de casa, mas espiritualmente o irmão do filho pródigo estava muito mais desviado. Por quê? Porque ele estava dentro de casa e não percebeu que se afastou de coração. Aquele que estava fora percebeu que estava longe. Então não é a questão da distância, é se percebemos a distância. Eu posso estar dentro da casa de Deus e não perceber mais que estou em pecado, e não perceber mais o orgulho, a soberba e tantos outros pecados. Eu nem vou entrar no campo dos pecados. Mas a grande questão é que Davi tinha um coração fácil e ele cometeu alguns erros violentos. Bom, irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas dos 10 mandamentos, Davi tropeçou em 9. Se você observar de Davi, dos 10, ele pecou em 9, irmãos. Mas teve um que ele nunca pecou. Qual foi? Não terás outros deuses diante de mim. Davi nunca adorou outro Deus. Davi era um homem que adorava o Senhor. Tropeçou, adulterou, assassinou, fraudou o sábado. Davi tropeçou constantemente, mas ele tinha um caminho de volta sempre. Ele sabia para onde voltar. Ele sabia o Deus que ele servia. Era um homem que dizia: tira o meu ministério, tira o dinheiro, mas não tira o teu espírito. Era um homem que sabia para onde caminhava. Sabe, por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Atos dos Apóstolos vai dizer isso para nós. Então o segredo de Davi não era a harpa. Quantos adoradores já caíram? O segredo de Davi
não era o conhecimento das Escrituras necessariamente. O segredo de Davi era ter um coração maleável, conduzido pelo Espírito Santo. E aqui essa história que nós lemos é a história de um fruto de um erro de Davi. Você sabe que Natan é aquele profeta amigo, né? Que fala para Davi: Davi, o que você acha de um cara que tinha uma esposa, tinha várias mulheres, aí ele pegou a do vizinho, várias ovelhas e pegou a ovelha do vizinho, o que você acha disso? Aí Davi enlouquece, né, naquele senso de justiça que nós temos, né, está tudo errado, Davi enlouquece, tem que matar esse cara. Daí Natan fala: é tu, cara, tu está tão leproso que tu não está percebendo, tu não percebeu que é você que fez isso, você acabou de pegar a mulher de Urias. Cara, Urias só tinha uma, tu tinha um monte. E aí ele adultera com a mulher de Urias, Betseba, você sabe disso, você conhece a história, acredito. E nesse adultério nasce uma criança. E aonde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte: que homens de Deus, eu acredito que Deus está levantando homens de Deus. Homens de Deus são homens que sabem pagar a fatura quando ela chega. Não são moleques, não são meninos. Eu estava sentado diante de um casal essa semana, e a mulher e os dois tentando argumentar, e ela argumentando, e ela falava: olha, ela falou: eu construí uma casa sozinha. Eu falei: você é servente, você é pedreira? Ela disse: não, é que eu contratei o pedreiro, eu vi o projeto, eu escolhi o piso, e ele do lado, e você? Não, ela tomou a frente, ela fez tudo. E eu falei: e por que você fez tudo? Eu fiz tudo porque ele não fez nada. E a gente está precisando agora de um quarto, e faz 3 anos que eu falei que nós precisávamos de um quarto, e eu fiz semana passada, contratei um arquiteto, porque senão não saía. E resumindo, eu falei assim: então o que você queria dele? Eu queria só que ele fosse homem. Ele não adulterou, ele não estava usando crack, coisas mais violentas, coisas mais abruptas, mas não, era só um posicionamento errado, é só falta de sacerdócio, e não é de oração e jejum, porque ele ora e jejum, ela falou, ele ora e jejum mais que eu, é um homem de oração, de jejum, mas sem posicionamento. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo é mais do que orar em línguas domingo à noite, é guardar a língua na segunda, é um posicionamento prático, mais do que ser intenso, é ser permanente, ser constante. O que falta para nós é constância. Nós somos meninos, nós homens, eu estou dentro no balaio aqui, irmãos. No Brasil, os homens amadurecem em média aos 45 anos de idade. Isso é uma vergonha. Escute, dias fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram dias difíceis. E dias difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram dias fáceis. Aqui está o erro. Nós achamos que facilitando as coisas para os nossos filhos, nós estamos ajudando eles. Não estamos. E erraram conosco. Tem uma geração que de 45 anos para cima, até os 70, os nossos pais, nossos avós, alguns deles cometeram alguns erros. O quê? Eles trabalhavam, acordavam cedo, trabalhavam, era assim, senhor e não senhor para os pais. Eles foram treinados debaixo de uma postura de homem. Aí eles pensaram: eu não vou permitir que o meu filho sofra o que eu sofri. E tiraram de muitos de nós aquilo que os tornou. E hoje nós estamos com falta de coisas na mochila. Homens que não se posicionam em casa, que não decidem, que não falam isso ou aquilo. Irmãos, tem mulheres que, uma das grandes reclamações das mulheres, sabe o que é? Ele não decide nem o que vai comer depois do culto. Irmão, não parece banal o que eu estou falando? Banal, né? Aí, aliás, às vezes a gente nem decide porque a gente é um querido. Nós somos uns queridos. Eu vou deixar ela escolher porque eu quero honrá-la. Mas a mulher está olhando para mim, para você, e diz: decide alguma coisa. Porque é função do homem governo. Não é, escute, posição não significa valor.
no reino de Deus. Porque o valor somos todos iguais. E o casamento, a Bíblia fala que ele pertence a ela, ela pertence a ele, tem o mesmo valor. Não existe valor, agora posição diferente. E eu e você precisamos ser homens o bastante para saber reconhecer quando a fatura chega e ser homens posicionados. Por favor, eu não conheço 99% a vida pessoal de cada um aqui, mas escute o que eu vou dizer. Muitos de nós temos fatura chegando. Pastor, o que é fatura? É o cartão, quando você usa e chega a conta. Pecado escondido. Ou você acha que essa pornografia sua não vai vir a fatura? Você acha que não vai vir a fatura? Então, por favor, não fique no reino de Deus. Porque no reino de Deus tem uma lei chamada lei da semeadura. E essa lei não é do Satanás. Não é do sapricó, do curisco, dá o nome que você quiser. Essa lei é de Deus. Quantos entendem o que eu estou falando? E quando a fatura chega, irmãos, chega. Para alguns a fatura é alta, altíssima. Para Davi foi alta. Algumas a fatura é pagável, parceladinha. Algumas não dá nem para parcelar. Só que a conta vem para quem? Para quem usou o cartão. E aqui eu estou falando com homens falhos, limitados, como eu e você, como Elias, que era homem como eu e você. Tiago fala isso. Somos homens. E o fato de ser homens nos limita a errar, a tropeçar, a pensar o que não devia, a falar o que não devia, a fazer o que não devia, a andar onde não devia. Irmãos, eu tenho certeza que se pegar a semana toda aí, eu e você, e pegar os nossos pensamentos, todos nós pecamos em pensamento, de alguma forma. Ainda que seja um julgamento. Eu nem vou entrar no mérito de um adultério, né? Que a Bíblia fala que aquele que pensa já adulterou. Não vou entrar nesse mérito, estou falando do mérito do pecado que pensamos o que não devemos, ou deixamos de pensar, erramos. Então, mas as faturas chegam. Quando elas chegam, a postura nossa vai determinar muita coisa. E nós não podemos ter postura de menino. E se tem uma postura como Davi teve. E ele recebeu a notícia. Mesmo sendo um homem de Deus, ele tropeçou. Então, deixa eu dizer uma coisa. Se Davi tropeçou, glória a Deus, bem-vindo. Bem-vindo. Somos gente. Por favor, não está sobre essa noite aqui, não está sobre nós um espírito de acusação. Está sobre nós um espírito de graça, de restauração e de cura. Ainda que o Senhor esteja nos puxando pela orelha, nos colocando, sacudindo a gente por dentro, é graça. Porque Hebreus 12, o Pai corrige o que ama. Então, se Ele está te corrigindo, me corrigindo, é porque Ele nos ama. Então, a partir desse princípio, Davi, cego, leproso, perdeu a sensibilidade, teve que ser corrigido, né? Não conseguiu mais ver. E é interessante que a lepra era considerada uma maldição para quem falava mal, murmurava contra outro. É interessante, Davi não viu o seu erro, mas viu o do outro, naquilo que Natan falou. Então, uma das coisas que a gente aprende aqui, é interessante, só para fundamentar o que eu estou falando. Quando alguém estava doente, ia no médico no Antigo Testamento, mas quem tinha lepra ia no sacerdote. Então, só para você identificar aqui, a lepra, a Bíblia fala que Jesus curava os enfermos e limpava os leprosos. Opa! Que a lepra no Antigo Testamento tem uma conotação do pecado, a insensibilidade, o afastamento de Deus. Então, Davi, ele ficou leproso porque ele começou a ver o erro dos outros e não ver os seus. Aqui começa a nossa queda, quando a gente começa a ver o erro dos outros. Sabe esses blogs, esses Instagrams de pastores de Araque, pastores clandestinos, pastores que não têm vínculo com a igreja local, que não têm moral para ministrar para a igreja, ficam atrás de uma câmera, numa salinha, sem vida com o dia a dia, não sabe o que é o órfão, não sabe o que é a viúva, não sabe o que é o dia a dia, não sabe o que é ter que compartilhar do dízimo e da oferta para cobrir custos do dia a dia do reino de Deus e da igreja, não tem compromisso com a ceia, com a igreja. Essas pessoas que estão aí na internet, fujam delas.
Fujam porque elas não têm compromisso nenhum com o reino de Deus. O compromisso delas é com o umbigo. O compromisso delas é com o ego. Estou falando desses que não têm compromisso com a igreja local. Irmãos, nenhum pastor itinerante prega na igreja que eu pastorei. Nenhum pastor itinerante que não tem compromisso com o dia a dia da igreja local. Não tem moral para pregar para a igreja se ele não convive com ela. Porque para estar ministrando aqui, meu irmão, tem que entender as dores da igreja. Tem que entender o dia a dia da igreja. Tem que saber que eu também sou homem. E eu sei a guerra do meu irmão que é homem. E a gente está junto na mesa chorando. A gente não está junto na mesa julgando ninguém. E à medida que você é perdoado, mais você ama. Quanto mais você é perdoado, mais você ama. E esse princípio de Davi, é interessante que, por amor a Davi, Deus manda Natã, um profeta, para falar a Davi. Quando não conseguimos mais ouvir ele, quando estamos leprosos, precisamos de um Natã. Cuidado, para não rejeitar às vezes a correção, porque a Bíblia fala que o tolo rejeita a correção, mas o sábio ama a correção. Então ame a correção. Vou te dar um conselho simples. Quando você tiver uma oportunidade de orar a Deus sobre correção, fala: Deus, me ensina a amar a correção. É uma oração sábia a ser feita, é uma oração boa, Deus vai te ouvir. E partindo desse princípio, o profeta não traz uma notícia boa: o fruto é amargo, o preço é caro. A criança que é da mulher de Urias, não de Davi, né? Porque a Bíblia fala que a mulher é de Urias aqui. O texto diz: a mulher de Urias deu um filho para Davi. Mas a mulher não era de Davi, era de Urias. Ela adoeceu gravemente, chegou a fatura. E agora, qual a postura que um homem de Deus tem quando a fatura chega? Aqui que é o ponto. Quando a fatura chega para você, chega para mim. Que postura devemos ter quando a gente chega o fruto, chega a notícia dos nossos erros? Quando chega, a primeira coisa que eu aprendo aqui: Davi buscou pela criança. Davi não buscou por ele. Mesmo com todos os erros, insensibilidade, crime, adultério, Davi busca a Deus pela criança. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que quando a gente percebe os nossos erros, nós não podemos buscar em outra fonte. Nós temos um lugar para buscar. Só tem uma fonte de graça e misericórdia. O nome dela é Jesus. Ele vai para Deus pela criança. Ele vai tentar reparar. Ele vai na conta, ele fala: olha, eu fraudei alguém. A criança não tem culpa. Eu tenho. Senhor, a criança. Ele poderia dizer: Deus, o meu ministério. Deus, agora nós temos que esconder essa criança, porque se as pessoas descobrirem, o meu ministério cai. Eu vou perder visualizações. Eu não vou ser mais consagrado a diácono. Eu vou perder. O que o pastor vai pensar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? Davi fala o seguinte: Senhor, a criança não tem culpa. Por favor, por ela. Por favor. Irmãos, esse coração restituidor, esse coração de querer devolver, de tentar cobrir. É interessante que Elias era homem como nós, né? Mas ele venceu mais de 400 profetas e fugiu de uma mulher. Irmãos, ele venceu mais de 400 profetas e fugiu de uma mulher. Davi era homem igual a nós, mas pediu a morte. Ficou depressivo ao ponto de pedir a morte. Elias era homem como eu e você, mas ele, mesmo sendo homem como eu e você, ele orou a Deus e não choveu, orou a Deus e choveu. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a minha oração sincera não limita, o meu pecado não vai limitar a ação de Deus na minha vida quando eu o busco. Ele é poderoso, e quando eu não o busco, porque eu estou em pecado, eu estou dizendo: o poder de Deus não alcança o meu pecado. O que eu fiz é maior do que a graça. Quando eu e você não buscamos Ele porque nós erramos, nós estamos dizendo assim: Deus, o que tu fez não é suficiente. Então escute, Davi entendendo que o que Deus fez era suficiente, e a graça já estava se manifestando aqui com Davi. Ele busca a Deus pela criança.
sabendo que Deus era poderoso para fazer aquilo que era necessário. É interessante que muitos de nós precisamos colocar a nossa cara no chão para os nossos filhos, pois de alguma forma permitimos que eles fiquem enfermos, perdidos em guerras pela nossa ausência, opressão ou pecado. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos de nós precisamos botar a cara no chão como Davi fez pelos nossos filhos. Mas ele não é fruto de pecado, não. Mas o que ele está passando, vivendo e pode viver é fruto de pecado. Que pecado? Pecado da ausência. Pecado da terceirização. Como assim? Não, minha esposa, avô, a igreja, a função deles educar o meu filho. Não, é sua. Quando você prefere qualquer outra coisa e deixa o seu filho na frente do Felipe Neto sendo ministrado, você está sendo tão negligente quanto Davi. E me perdoe a franqueza, não é culpa do diabo, é minha, é sua. Porque Deus não confiou seu filho ao pastor, Deus confiou seu filho a você. E se foi a você, é sua responsabilidade. Deus não erra. Filhos são herança. E nós estamos sacrificando os nossos filhos. E deixa eu entrar um pouquinho mais adentro. Muitos de nós estamos sacrificando os nossos filhos em nome de Deus. Pastor, em nome de Deus, como assim? Em nome de Deus. Nós estamos enfiados dentro da igreja 7 dias por semana, 6 dias por semana, fazendo a obra. Irmãos, eu prego no presídio há anos, na penitenciária no presídio. De cada 10 presos, 7 é filho de crente. Sabe qual é o nome dos presos? Elias, o maluco. Elias não é nome de bandido, Elias é nome de profeta. Os Daniéis estão lá. Obadias. Você chega no presídio, vai batizar, vai conversar. Qual é o seu nome? Obadias. Zacarias. Nome de profeta. Quantos Isaías eu conheci? Mas por que eles estão lá, se é filho de crente? Porque os crentes se embriagaram com o ministério, se embriagaram com o ativismo religioso, se embriagaram com a obra, e a obra os roubou daquilo que os aprova. Porque Deus não quer que eu e você sejamos usados, o interesse de Deus é que nós sejamos aprovados. Por isso que Paulo orienta seu filho Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, não é usado. Irmãos, me desculpa, mas se eu e você fomos reprovados como pai, como marido, você pode pregar e multidões se converterem. Corre um grande risco de eu e você chegarmos na eternidade e dizer para ele: Senhor, eu curei enfermos, Senhor, eu expulsei demônios, eu preguei, eu tinha um YouTube com tantos seguidores, Senhor, eu ganhei até a plaquinha do YouTube, Senhor. E ele vai dizer: eu não te conheço. Eu não quero ouvir isso dele lá naquele dia. Prefiro que ele me diga agora: não estou te conhecendo, quem é você? Porque agora dá tempo de arrependimento. E o Senhor está dizendo para mim e para você: onde estão os homens que estão dispostos a abrir mão de tudo para fazer o que eu chamei para fazer? E deixa eu dizer uma coisa: se eu e você fomos reprovados em casa, nós podemos ser aprovados em qualquer lugar. Seremos reprovados no céu. Por isso que Paulo diz que aquele que não cuida dos seus não pode nem cuidar da igreja. Paulo está dizendo o seguinte: filho, Deus não erra. A minha esposa, Deus deu a mim para protegê-la, cuidá-la, cultivá-la, o jardim. Os meus filhos, Deus deu a mim. Os perdidos não pertencem a mim. Os perdidos pertencem ao Senhor. E Ele usa os seus e me usa, desde que eu seja aprovado primeiro em casa. A Bíblia fala que a Bíblia não fala, mas deixa muito claro que o primeiro ministério do homem é a casa. Primeiro, não é o único. É claro que você pode servir o reino. É claro que você pode ser pastor, pastorear, cuidar das pessoas. E aliás, pode e não deve, mas desde que o primeiro esteja pronto. Então não adianta de nada, irmãos, por favor. Eu já falei em alguns lugares que eu não tenho problema com manifestações do Espírito, não tenho mesmo. Eu não tenho problema com o movimento pentecostal, eu não tenho mesmo. O neopentecostal eu até tenho.
das igrejas neopentecostais que pregam teologia da prosperidade, eu tenho dificuldades. Mas o movimento pentecostal é maravilhoso, irmãos. Mas tem um ponto que o movimento pentecostal está errando. Eles estão colocando o dom acima do caráter. Eu sei o que eu estou falando. Vai vir pregar um pastor, campanha, na próxima reunião de homens, tá? Vai vir um homem pregar aqui que ele revela o CPF. Pensa, meu irmão, olhar para você e falar assim: eu sei, de máscara, sei, 65, 45, não, rapaz, fica só no CPF, não revela mais. Vai que casa cai, né? E o cara dá diagnóstico de câncer. E quando ele ora, o câncer vai embora. Maravilhoso, sim ou não? Glória a Deus, irmão. Dons. Quantos acreditam nos dons? Uau, os dons espirituais é maravilhoso. E ele vai vir pregar aqui, ele é ex-bruxo, ex-flamenguista, que é uma libertação importante. O cara é ex, bota uma faixa lá, bota um carro de som na cidade, vai entupir essa igreja. Vai vir a polícia porque o 25% vai estourar. Mas bota outra faixa na outra semana com a seguinte dizer: vai vir um homem pregar, instruído na palavra, íntegro, homem de uma mulher só, não dado ao vinho, hospitaleiro, não avarento, pacificador, um homem de caráter irrepreensível. Pode botar para 15% da capacidade que vai dar tranquilo. Concorda comigo? Porque nós valorizamos o dom e não o caráter. E o dom é uma espada, mas o caráter é um escudo. Por isso que muitos homens ungidos estão caindo. Eles não são do diabo, irmão. Eles são ungidos, assim como Saul, ungido pelo Senhor. Só que quando eu e você nos apegamos na unção, nos apegamos no ministério, nos apegamos naquilo que fizemos e abandonamos o que deveríamos ser, quando ninguém está vendo, quando ninguém está olhando, corremos um grande risco de ser reprovado. Por favor, eu ouvi um testemunho interessante. Eu estava, um irmão, isso há 12 anos atrás, mais ou menos, pastoreava um pequeno rebanho, e um irmão me ligou: pastor, é o seguinte, estou com um problema. Qual o problema? A minha esposa, ela está na internet. Ela está na internet, assim, ó, demais, pastor. Ela vai dormir 6 da manhã, do tempo da internet de escada. Quem lembra? E assim, pastor, não sei o que eu faço. Já falei com ela, conversei com ela, nada mudou. Falei: querido, conversa de novo, fala que ele está errado. Não, pastor, é o seguinte, eu saio para trabalhar, ela está acordada na internet. Eu chego em casa, ela está dormindo ao meio-dia, porque ela, claro, trocou a noite pelo dia. Fala com ela que ela casou, ela não é mais criança, tal. Aí ele ligou na outra semana para mim: pastor, é o seguinte, estou aqui em casa, meia-noite, aí, 11 horas da noite mais ou menos, e ela está ali na internet, falou que não vai sair, que não tem nada a ver com o que eu estou falando. Crente, os dois, crente. Aí eu falei assim: faz o seguinte, tu tem alicate em casa? Ele assim: tem. Vai lá e corta o cabo da internet, passa o alicate no cabo, porque daí é cabo, aquela, né? Acabou. Aí ela sai da internet. Era só com o computador, o celular não tinha todos esses acessos como tem hoje. Aí ele falou: pastor, mas ela vai ficar fera? Não perguntei se ela vai ficar fera. Não tem que resolver? Tem. Ela não tá entendendo? Ela não é crente? Então, já que ela não vai tranquilamente, empina a carroça. Resolve. Aí cortou, me ligou meia hora depois: pastor, ela está endemoniada. Ela me bateu. Ela está fazendo as malas. De quem? As tuas ou dela? As dela. Ela falou que vai embora. Abre a porta, deixa aberta e deixa ela embora. Mas se ela foi embora, ela volta. Se a coisa é birra de criança, birra de imatura, pode deixar sair tranquilo, só não empurra
não agride, nem fala, deixa a porta aberta. Mas ela está no meu ouvido, vai para o banheiro, deixa ela. Beleza. Passou 1h30 da manhã, me liga: pastor, ela está endemoniada ainda, não foi embora, as malas estão na sala. O que eu faço? Vai dormir? Mas como é que eu durmo? Te vira, dá o teu jeito, deita aí, bota um tapa-ouvido, se vira, vai para outro quarto, tranca o quarto. Tá, 8h30 da manhã ele me liga: pastor, não aguentei, noite inteira brigando, vim aqui numa loja de suplementos de informática, comprei um cabo novo, botei. Eu falei: tu botou um cabo novo? Botei. Eu encontrei a santa uma semana depois. Falei: ô irmã, paz do Senhor. Pastor, o senhor acredita que esses dias o meu marido cortou o cabo da internet? Eu falei: acredito, eu que falei. Como assim o senhor falou? Falei: filha, você tem 12 anos de idade? Você não casou? Casamento envolve renúncia, envolve comprometimento, envolve submissão, envolve um monte de coisa. Você ama Jesus, não ama? Amo. Então você está errada. Pastor, né? É. Pastor, mas o senhor acredita que quando ele cortou o cabo, pela primeira vez na vida eu senti orgulho dele? Não dá vontade de dar um tapa? Eu falei: por que você fez aquela briga toda? Eu fiz porque eu queria a internet. Mas por que você ficou? Porque ele nunca tomou uma posição firme. Quando ele cortou o cabo, eu falei: casei com um homem. Mas quando ele comprou o cabo, eu vi que eu casei com banana mesmo. Palavras dela. Sabe o que eu aprendo com esse episódio? Que um posicionamento correto em Deus, firme às vezes, por vezes é necessário. E as mulheres estão olhando para mim e para você, esperando o homem, não moleque que fica o dia inteiro no Instagram, que fica brabinho porque alguém excluiu do Facebook, não menino que chega em casa chateadinho igual Acabe. Acabe chegou em casa, a Bíblia fala que Acabe chegou em casa chateadinho, deitou na cama, não comeu e virou para o lado. Não, imagina comigo. O que foi, Acabe? Nada. Estou indo para o quarto. Não, está escrito. Aí ela atrás, Jezabel atrás. Que foi? Nada. Virou na cama de lado para a parede. Quer comer? Não. Ai, que falta de cinta, cara. Isso é um homem. Por quê? Porque não venderam uma vinha para ele. Não vendeu a vinha para frente, irmão. Não deu certo, bateu. A nossa versão em casa tem que ser uma versão de homem. A versão ruim, nossa, a gente dá para os outros, mas não para a nossa casa. Às vezes a gente é legal com todo mundo na empresa, é legal com todo mundo na igreja, é querido no trânsito, chega em casa é um demônio. Chega em casa perturba. Chega em casa a mulher, meu Deus, chegou a tormenta. Irmãos, a melhor versão nossa é para casa. Nós damos a pior versão para a nossa casa. Nós temos que ser como Jesus foi com a igreja, absorveu o impacto da cruz e destilou graça. Nós como homens temos que absorver os impactos da vida, da rua, do trabalho, do não, da porta fechada, do desemprego, e chegar em casa, a esposa: aí amor, estamos juntos amor, hoje não deu, hoje eu trabalhei de Uber, só ganhei só isso aqui mas amanhã vai ser diferente, o Senhor é conosco. Está tudo ruim, amor. O dólar subindo, dólar caindo, o Bolsonaro, o Lula, marica, homens frouxos, homens que não se posicionam. A mulher chega para nós, às vezes, a esposa, os filhos, falam: ai, fulaninha, pai, não olhou para mim. Não olhou para ti? Por que ela não olhou para ti? Não olhou para mim porque o menino lá gosta de mim e gosta dela. Não olha mais com ela, não fala mais com ela, exclui ela. Bloqueia ela. Marica, não, pacifica, meu. Não, você tem que ser homem posicionado. Talvez, irmãos, alguns irmãos que estão me ouvindo aqui nem precisam ouvir o que eu estou falando. Glória a Deus. Mas eu confesso que eu preciso ouvir o que eu estou falando. Eu preciso crescer, preciso amadurecer. Tem hora que eu me pego com meninice, brigando por coisinha que não era para brigar.
pastor Juscelio fala uma coisa interessante. Nós, como homens, precisamos ter braço de ferro e mão de veludo. O que é braço de ferro e mão de veludo? Firmeza nas nossas decisões e posturas, mas a forma de falar com a nossa família tem que ser diferente. A forma de falar com a nossa família, a forma de tocar no coração deles. Voltando aqui, Davi prostrou-se em terra, colocou-se de joelhos, humilhou-se, reconheceu seus pecados, arrependeu-se. Um homem de Deus não tem vergonha de pôr os joelhos no chão. Se você tem vergonha de orar, de chorar, levanta as mãos e reconhecer os seus erros, por favor, reveja talvez o seu relacionamento com Deus. Um homem de Deus é um homem de joelhos. Um homem de Deus, ele não tem vergonha nenhuma de pôr os joelhos no chão. Quando o Tiago fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, tem um segredo interessante. Percebeu que resistir ao diabo vem depois de sujeitar-vos a Deus? Então, primeiro, sujeitai-vos a Deus. Depois, resistir ao diabo. O que eu aprendo aqui? A palavra resistir aqui, a expressão usada por Tiago, é a mesma usada por um soldado romano na frente de um general. Preste atenção. Quando um soldado romano chegava na frente do seu general, quem assistiu aqui Gladiador? Aquele filme, Gladiador, quem assistiu? Lembra que o general Máximos, ele vai morrer e ele pede morte de soldado? Ele pede para morrer como um soldado, ele é um general, ele pede para morrer como um soldado, e ele se ajoelha e oferece a nuca. Então essa posição aqui, colocando a nuca exposta para o general, ele está dizendo o seguinte: pode me matar, é honroso para mim morrer com a sua espada na minha nuca. Essa é a posição de um soldado diante de um general. Sabe o que eu aprendo aqui? Que eu venço o diabo quando eu humildemente de joelhos me coloco diante de Jesus e digo: minha vida é tua. O que o Senhor quer fazer comigo? Onde é que o Senhor quer me humilhar? Aonde o Senhor precisa me esticar? Aonde eu estou falhando? Onde preciso recuar? Em 2002 o meu casamento foi abatido. Me separei da minha esposa por 4 meses. Processo de divórcio. Vendi a casa, vendi o carro, dividimos tudo, consensualmente. Acabou. 2 anos de casado. Sabe por quê? Eu me enfiei dentro da igreja. Eu era crente já, cuidava de célula, e a célula se tornou um Deus para mim. E eu esqueci da minha esposa. Ela ficou para trás. E quando eu percebi, eu estava perdendo o que não podia perder. Sabe o que Deus fez comigo? Me humilhou no extremo. No extremo. Só quem passou por uma separação, um divórcio, sabe o que eu estou falando. 4 meses depois, pela bondade do Senhor, eu e minha esposa voltamos e o meu casamento foi restaurado. De lá nasceu 2 filhas e tudo isso que Deus tem feito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu precisei descer. Eu sou descendente de italiano, irmão. Deixa eu abrir aqui meu coração. Eu sou descendente de italiano. Eu fui militar do exército por 20 anos. Foi em 2018 que eu deixei a farda. Não me aposentei. Deixei a farda para servir o exército de Deus vivo exclusivamente. E no exército, e por ser descendente de italiano e criado de uma forma bem bruta, eu sempre fui muito bruto, muito estúpido, muito grosso, eu vou de 0 a 100 em 3 segundos. Eu sou sanguíneo ainda, hemorrágico. É fácil de explodir para mim. No quartel já várias vezes explodia. Quando eu casei, eu explodi demais, constantemente. E eu feria demais o coração da Vivi. Demais. E eu lembro, não poucas vezes, de quebrar a porta eu nunca bati nela, graças a Deus. Deus me livrou disso. Mas quebrei porta de armário, porta de quarto. Eu quebrei o vidro do carro em movimento, brigando, discutindo. Eu arranquei o câmbio. Era um Gol, aquele golzinho quadrado. Eu arranquei o câmbio e quebrei o vidro do carro em movimento. Crente, nesse dia que eu quebrei o vidro, eu estava indo ser testemunho de um casamento. E por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso porque esse é o perfil do Telmo sem Deus.
caído. Esse é o Telmo. Sem a graça eu não sou nada do que eu sou. Eu sou ruim. E eu fui machucando o coração da minha esposa com palavras, com ações, e não deu mais, aonde o casamento acabou. Quando acabou, eu fui para Deus, e Deus falou: eu preciso mudar você, preciso te humilhar. Eu quero que você se humilhe, filho. E Ele começou a me humilhar. Eu lembro que eu fiz uma campanha no monte, 21 dias. E o meu propósito era ou tu me muda ou tu me mata. Eu não sei, eu não conseguia. Eu lembro que deu uma semana de chuva e o meu propósito no monte era deitar no chão, de barriga para baixo. E era inverno. Eu lembro que o monte estava alagado e eu ficava por meia hora no barro, com a cara na lama, dizendo: me muda ou me mata. Eu não sei, eu não consigo mudar. Eu não posso mais ferir a esposa que tu me deu. Se o Senhor quiser me restaurar o meu casamento, me restaura por completo, mas me restaura primeiro. Eu estava vendo o filho morrer. Eu estava vendo o filho doente. Eu estava com o filho doente. E eu não podia ficar assim: meu filho está doente, eu vou assistir Libertadores. Meu filho está doente, eu vou para a televisão assistir Os Vingadores. Não, meu filho está doente, eu vou para o quarto botar a cara no chão. Eu não fiz uma campanha para ganhar um carro. Eu fiz uma campanha para o filho não morrer. E pela graça Ele olhou para o meu casamento e não deixou o filho morrer. Eu merecia que ele morresse. Eu errei. Era fruto, a fatura tinha chegado. E a gente voltou e restaurou. E nesse processo de restauração eu tive algumas quedas de agressividade, de grosseria. E todas as vezes que eu caía, uma sensação de fracasso. Não sei se alguém se identifica com o que eu estou falando. É como um drogado que passa limpo 3 anos. E depois de 3 anos, 4 anos limpo, ele saiu da clínica. E ele, numa noite, ele torra o salário dele na boca. Era a sensação que eu tinha. Meu Deus, eu estou tão bem. Fazia 1 ano que eu não era bruto, que eu não dava um soco numa porta. O ano passado, no começo do ano passado, 1 ano e meio atrás, eu estava no carro e a minha filhinha pequena estava fora do cinto. Eu falei: gente, eu estava na garagem. Falei: gente, bota ela no cinto aí atrás. E aí, o pessoal atrás distraído, a minha filha distraída, a minha esposa conversando com alguém, com a outra filha mais velha, adotiva. E, gente, bota ela no cinto, preciso sair, mas bota ela no cinto. E é a 3ª vez, não botaram no cinto, e a pequenininha veio aqui, botou a mão no meu ombro, eu botei a mão no peito dela e empurrei ela assim. Não machucou, mas a minha pequenininha de 5 anos parou assim e falou: pai, meu peitinho. Era um culto de homens, eu ia pregar. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Eu machuquei a coisa mais linda que eu tenho. Que vergonha. Aquele culto eu não preguei direito. Eu comecei o culto contando o que eu fiz. Me ajoelhei junto com os irmãos e fiz o que Davi fez. Botei minha cara no chão de novo. Sabe aquela vontade de... Não dá, não adianta, eu não mudo. E esses dias um irmão da casa, viciado em cocaína. É isso que você ouviu mesmo, um irmão da casa viciado em cocaína. Que a gente endemoniza alguns tipos de vício, mas a gente tem outros. Ele caiu há 2 anos atrás. Ele era viciado fortemente. Há 2 anos atrás ele foi numa clínica e saiu legal. E passou 1 ano, ele caiu. Ele ficava antes 1 semana fora, com a filha em casa. Ele passou 1 ano, ele
Ele caiu, ele ficou um final de semana, sexta, sábado, e voltou domingo. Aí a gente orou com ele, né? Recebeu ele, acalmou o coração dele, acalmou a família. Passou 6 meses, ele caiu uma noite. Ele ficou numa sexta-feira a noite toda fora. Aí eu liguei para ele, a esposa dele pediu, eu liguei. Falei, irmão, como é que você está? Ah, pastor, estou destruído, envergonhado, minha filha. Falei, ô querido, mas vê o lado bom da coisa. Ele assim, ô pastor, não tem lado bom. Tem lado bom não, nenhum lado bom. Não, tem sim, irmão. Você ficava uma semana fora. Passou um tempo, você ficou 3 dias. Essa você ficou uma noite. Quem sabe é a última? A gente não sabe quando vai ser a última, meu irmão. Não desiste. Sabe por que eu falei isso para ele? Porque eu espero que há 1 ano e meio atrás, o empurrão que eu dei no peito da minha filhinha, se foi o último. Eu anseio que foi o último. Eu jejuo toda semana, irmão, não é porque eu sou bom, é porque eu sou ruim, eu preciso. Se eu sair de Deus, eu me perco. Eu não sei se você é bom bastante para ficar sem Deus, mas eu não sou. Eu sou bem ruim. Bem ruim. Eu não presto. Nós somos maus. Eu contei esses dias para pastores. Eu tenho um grupo de irmãos, de pastores que caminham mais perto. Eu contei que quando a gente começou a igreja, Deus falou para mim não contar o número de membros. Não contar. Deus falou comigo, não conta o número de membros que tem na igreja que eu vou te confiar. Para que você não fique soberbo, porque eu quero fazer algo com você, filho. E a igreja começou a crescer, a gente não tem carteirinha de membro, a igreja começou a crescer. Eu sabia, tinha 300 cadeiras na igreja e nós fazíamos 2 cultos lotados, então eu sabia mais ou menos quantas pessoas tinha. Mas não que eu contava, mas tinha. Encheu 2 cultos, eu sabia mais ou menos. E aquilo começou a vir no meu coração. Um dia eu fui numa igreja lá da cidade, a maior igreja da cidade, lá de Criciúma. Eu entrei para um conselho de pastores, fui só participar lá. E quando eu fui participar, eu contei as cadeiras da igreja. Por que eu contei, pastor João? Contei para ver se a minha igreja estava maior que a dele. Na hora que eu terminei de contar, tanto, o Espírito Santo, estou te deixando. Não dá para fazer o que eu ia fazer. Se eu fazer o que eu ia fazer, eu vou te perder, filho. Soberba vai te comer por dentro. Aí você vai fazer igual Herodes, não vai dar glória a Deus e vai ser comido pelos bichos. Então eu vou permitir que eu me afaste de ti, para te sentir como você me feriu agora. Irmãos, eu saí do café, eu fui para o carro, eu chorei por 1h30. Eu senti um pouquinho, acredito eu, que Davi sentiu quando ele disse: só não afasta de mim o teu espírito. Deixa eu ficar com o meu casamento, deixa eu ficar com os meus filhos, não permita que eles sofram, mas pode tirar o ministério, mas fica comigo. Depois de 1h30, ele falou comigo: não, filho, vou te dar uma chance. Não conta mais, tá? Porque a gente é mau. Eu não sei você, mas eu sou. E preciso, como Davi, botar minha cara no chão e dizer: Senhor, meu filho adoece. Eu não sei qual é o seu filho que está doente, qual a fatura que chegou. Não sei. Não sei o que está em risco. Não sei se é o seu casamento que está em risco. E você precisa botar a cara no chão aqui e dizer hoje: por favor, não deixe eu perder meu casamento. Eu não sei se é a sua vida com Deus que está em risco. E esse silêncio que eu ouço é maravilhoso para mim. Porque não é tempo de dar glória a Deus mesmo. Nesses dias de luto, é dia de chorar. A alegria interna da salvação ninguém nos rouba. Mas são dias de luto. Lutos do Covid. Porque nós temos que chorar com os que choram, irmão.
Recebeu uma mensagem de uma irmã que congrega com a gente, ela vai se batizar no próximo batismo. Estava grávida de 8 meses, Diogo. O bebê morreu na barriga. Ela fez uma cesárea para tirar o bebê morto. E ela mandou um áudio para mim dizendo: pastor, Deus me deu, Deus levou. E como já disse, bendito é o nome do Senhor. Ô irmão, ela vai se batizar no próximo batismo. Eu passei vergonha. Não tem como ir para o culto e dar pulo e para a direita, para a esquerda transbordarei. Não tem, não dá. Por favor, entende o que eu quero dizer. Eu não perdi a esperança de nada. Eu sou um homem esperançoso. Mas eu acredito que nós temos que chorar com os que choram. É tempo de chorar por aquilo que devemos chorar. Uma vez um casal me ligou e falou assim: pastor, vem aqui em casa, nosso casamento está em crise. Quando eu cheguei lá, estava ele e o amigo dele no videogame. Eu jogando videogame, FIFA, jogando videogame. Eu entrei e falei: velho, ele me ligou, que o casamento está em crise. Eu falei: onde é que está a tua esposa? Está no quarto. Fazendo o quê? Não, está lá, esperando o senhor chegar. Tá aí. Eu não entendi a cena. Eu sentei e ele ficou jogando videogame 10 minutos, 20 minutos. Não, pastor, acho que daqui a pouco ela sai e a gente conversa. 30 minutos, ela não saiu. O amigo dele desconfiou e falou: cara, depois eu volto então. O amigo dele saiu. Aí ele sentou, foi lá no quarto, chamou ela veio, sentou chorando. Falei: filha, o que houve? Ele assim: pastor, nosso casamento está em crise. Eu não estou bem. E ele fica o dia inteiro nisso aí, ó. Aonde? No videogame. Irmãos, me subiu uma ira. Ele falou: pastor, não sei porque o meu casamento está em crise. Eu falei: eu sei, porque ela casou com uma criança. Ah, desculpa. Um bebê. Pastor, mas por quê? Por quê, meu querido? O teu casamento está em chamas e tu está jogando videogame. Me perdoe se é coisa de moleque. O que eu faço? Primeira coisa, arranca aquilo ali da tomada. Ou eu quebro aqui para ti agora, ou eu sumo com ele. Ou eu não boto mais os meus pés aqui para falar contigo. Porque se não tirar o videogame agora e me botar num saco, eu não venho mais aqui. E eu vou embora agora. Ele tirou, botou num saco. Levei, doei para uma criança carente. Porque criança tem que ficar no videogame em dia de fogo. Porque não entende a seriedade do que está acontecendo. Nós não. Nossos filhos estão sendo atacados com a ideologia de gênero todo dia. Se você não se importa que seu filho, que nasceu homem, deseje ter relacionamento com outro homem, então você precisa ser tratado ou se converter. Se você não se importa que a sua filha tenha desejo por mulheres, por favor, com todo respeito, mas você precisa sair desse mundo da lepra. Você não está sentindo o que está acontecendo. Eu me importo com a minha geração, eu me importo com os meus filhos, eu me importo com a próxima geração. E eu não posso dormir enquanto Felipe Neto está acordado. Eu não posso. O diabo não está brincando com você nem comigo. E nós estamos no culto aqui feliz, fazendo campanha. Nós estamos no culto aqui cantando. Por favor, entenda, não tem nenhum problema estar no culto, não tem nenhum problema estar feliz, não tenho nenhum problema, mas tem hora. Davi entendeu que a hora era de choro, porque o menino estava doente. Se você tem algo na sua vida que está doente, por favor, é hora de choro. É hora de botar a cara no chão, não tem problema, vai chegar a hora da festa, vai chegar a hora da celebração. Mas a Bíblia fala: chora com os que... É injusto você chegar num casamento chorando de tristeza. Nem vai no casamento, porque é dia de júbilo. Mas é injusto vir dançando num dia de luto no velório. Crianças brincam em velório. Eu já vi crianças. Você já viu em velório as crianças, que elas fazem? Brincam de pegar ao redor do morto. Não? A gente tem que dar uma vergonha. Porque eles brincam de pegar ao redor do morto. Por que eles brincam de pegar? Porque não entendem, não discernem que é luto. Adulto discerne
quando eu e você como homens não discernimos que a nossa casa está em luto, a nossa família está em luto, nossos filhos estão em luto, é tempo de vigiar. O menino está doente, Davi não podia ir para o templo adorar a Deus, não. Ele tinha que chorar no quarto. Era tempo de chorar. E Davi assume a fatura, ele vai chorar. Meu Deus, o horário. Tem 15 minutos, né? Me ajuda, Jesus. Davi percebeu que cochichavam e entendeu que a criança morreu. Davi estava atento em meio à crise, em meio à tribulação, em meio ao caos. Não perca a sobriedade e a vigilância. Escute, Davi percebeu. Ele estava lá chorando, cara no chão, mas ele estava assim, ó. Sabe aquele orar e vigiar? Quando tu ora com o olho assim? Isso aqui é orar e vigiar, ó. Orando e ó. Então Davi estava ali. Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim. Mas aqui, ó. Deus tem misericórdia de mim. Deus, atento ao que está acontecendo. Nós estamos em tempo de crise, pandemia. Ninguém mais sabe que vacina é boa. Ninguém mais sabe nada. Está uma bagunça de informação. É fake news para todo lado. Não dá mais para acreditar em ninguém. Globo e suas filhas mesmo, meu Deus do céu, é uma loucura. Escuta o que eu estou falando, não estou defendendo direita ou esquerda aqui não. Estou falando de sobriedade. Nós estamos perdendo a sobriedade. Nós não sabemos mais para onde vamos. Nesse tempo de crise, ore, bota a cara no chão, mas sobriedade, não se embriague. Eu não falo aqui de vinho, eu falo de política. Tem irmãos que não se falam mais com irmãos por questões políticas. Fala de irmão de sangue e fala de irmão de igreja. Se embriagou. Como que eu vou deixar de falar com meu irmão porque ele é PT ou não é PT ou é direita ou esquerda? Pelo amor de Deus, a opinião política dele é a opinião política dele. Eu posso até questionar, posso até não concordar, mas ele é meu irmão em Cristo. O que me une é maior do que me separa. Nós estamos trocando valores, estamos nos embriagando. Davi não perdeu a sobriedade. Ele descobriu que o menino morreu. O menino morreu, o que ele fez? Primeiro, levantou-se. Se não tem mais o que fazer, não tem mais solução, não tem mais retorno, levanta, sai daí, deixa esse quarto escuro, sai desse lamento. Irmão, você separou, divorciou, não tem mais chance, a pessoa foi, casou de novo, não vive no passado, quebra o retrovisor, vai para frente. Davi não ficou, não, é agora, aí, o que eu vou fazer da minha vida? Davi levanta. Ué, orou ou não orou? A minha segunda mãe está na UTI, entubada. 40 dias já. Eu digo segunda mãe porque eu perdi a minha 12 anos atrás e o meu pai casou de novo com uma pessoa maravilhosa. Está lá, Tereza. Quase todo dia eu choro orando por ela. Está lá. O dia que se o Senhor a levar, eu vou parar de chorar. Vou chorar no dia do luto e vou para frente. O dia que o Senhor tirar ela de lá, eu vou parar de tirar a cara do chão, vou levantar, porque acabou. Uma coisa ou outra. Irmãos, eu fali um ministério em 2010. Comecei uma igreja, comecei errado, da forma errada, com a motivação errada, a igreja fechou. Faliu. O que eu fiz? Ó céus, ó ouvido, ó azar, estou amarrado na igreja que faliu? Não. Deus tratou meu coração, mostrou os meus erros, fui para frente. Hoje eu estou vivendo algo novo. Se eu ficasse lamentando o que aconteceu, o que eu aprendo com Davi? Não tem mais solução? Não. Não tem mais jeito? Não. Não tem mais jeito, não tem mais jeito. Bola para frente, vamos levantar. Então, em nome de Jesus, se o seu passado ainda te domina, sai desse lugar. Não tem mais solução. Se tem solução, levanta e resolve. John Wesley diz: ore como se tudo dependesse de Deus, mas levante e faça como se tudo dependesse de você. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Pregue como se dependesse de você. Ore como se tudo dependesse de Deus. Então essa postura de Davi nos ensina o quê? Peraí, morreu? Levanta. Deu, sai do chão. Morreu? Sobreviveu? Levanta. Maturidade, homem, resolvido. Levantou-se. Lavou-se.
Pare de olhar para a sujeira do seu pecado e lave-se no sangue de Jesus. Cristão não é quem nunca se suja, mas quem sempre se limpa. Limpa desse passado, peça perdão, aceite o perdão e vá para frente. Ele se lava, toma um banho. Morreu? Levantou, toalha, banho. Ou seja, bora. Ou o sangue de Jesus tem poder, ou estamos brincando de igreja. Eu não acredito. Eu acredito que nós somos igreja e o sangue de Jesus nos cobre todos os dias. Então você que está aqui, não importa o que você fez hoje, Ele é poderoso para perdoar você. Levanta e toma um banho. Levanta e aceita o perdão. Aceita a graça. Por favor, não quero entrar no mérito da segunda aliança, mas tem pessoas que estão aqui condenadas pela igreja, com peso dentro do seu coração, porque você perdeu um casamento, você entrou no segundo casamento, perdeu o segundo, tem crise, está vivendo crise. Aceita o perdão e a graça. Vai para frente. Não adianta, se der para resolver, resolve, mas não dá, vai para frente. Aceita o perdão e a graça. Recebe o amor de Deus. Recebe o amor de Deus. Davi levanta, toma um banho. Davi levanta, toma um banho. Depois ele unge. Irmãos, essa unção aqui não é unção do perfume que a gente usa, não. Essa aqui é unção do rei. Ele era rei. Então ele se unge como rei. Ele usa as iguarias do rei. Sabe o que eu aprendo aqui? Que voltou para o seu posto de rei, assumiu o seu lugar. Reassuma o seu lugar na sua casa. Assuma o seu lugar como marido, como pai, como ministro. Assuma o seu ministério novamente. Irmãos, em nome de Jesus, não deu certo? Levanta, toma um banho e unge. Assume o lugar de novo. Sabe o que eu fiz no dia que eu encostei no peito da minha filhinha, botei ela para trás, chorei o que tinha que chorar. Na mesma noite, cheguei em casa, assumi o meu lugar de sacerdote, reuni a família, botei minha filhinha na frente e falei: filhinha, papai quer te pedir perdão. Perdoa, o papai é o líder da casa, é o papai que governa a casa, e o papai errou como governante da casa. Me perdoa, filha, estou pedindo perdão na frente da mamãe e na frente da mana. Perdoa o papai. Ela assim: do que, papai? Do tapa que o pai deu no coração. Mas não está doendo mais, papai, fica tranquilo. Falei: filha, eu sei, filha, não é nada a ver contigo. É eu que estou me reposicionando no meu lugar, filha. Esse é o meu lugar. De pedir perdão e de perdoar, de conduzir a casa, de trazer. É o meu papel reunir a casa e dizer: eu errei. Sabe o que eu fiz? Levantei. Davi levantou e se ungiu. Sou rei, não sou rei? Tudo bem, fiz besteira, pisei na bola, matei Urias. Que vacilão que eu sou. Mas eu sou rei, não sou? Deus vai tirar o reinado? Não, então eu sou rei. Se eu sou rei, onde é que estão os documentos para assinar aí? Bora para frente. Quem vive de passado é depressivo. Quem vive no futuro é ansioso. Quem vive no presente é sábio. Viva hoje o que tem que ser vivido. Mudou as vestes. Vestes em Apocalipse refere-se a atos de justiça, ou seja, ações, posturas, atitudes. Davi estava mudando a postura, não permitiria que o adultério entrasse na casa dele de novo. Estava dizendo: eu sou um novo homem a partir de hoje. Irmãos, em nome de Jesus, Davi não adulterou mais. Ele pode ter errado mais coisas, mas adultério. Sabe o que eu aprendo aqui? Além de levantar, se lavar no sangue, assumir posicionamento, é botar uma barreira ou guarda no muro que é baixo. Qual o seu muro baixo? Você sabe o que eu estou falando. Para o cara que era viciado em cocaína, ele sabe o muro baixo dele. Talvez é o caminhão, que é as viagens de caminhão dele. Eu conheço um irmão da igreja que ele tinha a carteira dele, baixou para B, para não poder mais viajar de caminhão, que era o ponto baixo dele. Pornografia, qual é o ponto baixo? Dinheiro, qual é o ponto baixo? Qual é o muro baixo? Coloca a guarda, troca a veste, muda de postura, troca de rua, troca de telefone, sai da internet. Qual é o muro baixo? Toma uma postura nova, porque sem postura nova não tem vida nova. Como é que eu vou viver algo novo se eu não tenho atitude nova? Tem que se posicionar.
Posicionamento. Peraí, é aqui que eu tropeço, ó. Se é aqui que tropeça, isola essa pedra, bota uma faixa, fita amarela ao redor, cuidado, bota uma placa. Qual é o seu muro baixo? Todo mundo tem um muro baixo. Talvez um pouco mais, um pouco menos, talvez uma área diferente um do outro, mas todos temos muros baixos. Eu tenho meu muro baixo. Eu sei onde ele é. Tem que botar guarda o tempo todo. Todas as vezes eu estou orando, jejuando, eu falei: Deus, me faz manso, me faz manso, me faz manso. Domínio próprio, Senhor, me faz manso. É o meu muro baixo, eu tenho que estar botando guarda. Quando eu percebo lá em casa alguma coisa que eu sei que me irrita, eu sei, eu vejo o muro já baixinho, eu vejo o inimigo querendo pular no muro, eu já, Senhor, não, amém, amém, amém. Gente, vamos, troco de assunto. Eu percebo, muro baixo, troca veste, troca de atitude, muda a postura, muda a rua, muda o telefone. Um conselho simples aqui para pastores, líderes e crentes: não aconselhe nenhuma mulher, não aconselhe, não seja discipulador e aconselhador de nenhuma mulher. Se alguém chamar você no Instagram, oi, o que você faz? Você olha a foto primeiro, vai no perfil. Se você vê a foto da irmã com metade para fora, metade para dentro, fazendo biquinho assim, ó, com o Senhor é meu pastor, não faltará, com a frase, é laço. Chuta que é laço. Escuta, não tente ser forte, seja sábio. José, quando ele viu a mulher pelada na frente dele, fez o quê? Glória a Deus, pode vir que eu estou crente. Estou falando de José, irmão. Pode vir que eu estou voando, vindo do monte. Vem. Satanás, eu te repreendo. Te repreendo. Te repreendo. Mais ou menos, repreendo mais ou menos. Chega mais perto para mim te repreender. Já era, irmão. Já era. Dançou um vaneirão. Não, irmão, não. Oi, tudo bem? Se você quer ser educado, você vê que a pessoa, né, foto com a família. Oi, tudo bem? Eu estou com uns problemas. Acabou. Quando chegou nesse ponto, acaba aí, irmão. Escuta o que eu estou dizendo. Conselho aqui, de graça. Nem estou cobrando, ó. De graça. Acaba aí. Estou com um problema, acaba aí. Eu tenho já um acesso rápido no meu Instagram, que é o seguinte: pastor, eu estou com um problema, eu precisava abrir meu coração. 99, o telefone da minha esposa, Viviane Martinel. Pode chamar. Acabou, irmão. Agora, pensa se a irmã: pastor, é o seguinte, sabe o que é? É que lá em casa, sexualmente, meu marido não comparece. Irmão, olha o laço do Satanás. Olha o laço do Satanás. Por que é laço, irmão? Porque todas as vezes que você vê o casal entrando na igreja, o que você vai falar agora? Ali não. Aí a moça é bonita, chama atenção. Aí um dia você está brigado com a tua esposa, ela está chata naquele mês. Aí você está chateado, chegou na igreja chateado. A irmã aquela falou: lembra daquele assunto? Falou: não lembra, desgraça. É aí, irmão, ninguém acorda de manhã falando: hoje eu vou trair minha esposa. Ninguém faz isso, irmão. É de pequenos em pequenos tropeços que a gente cai grande. Davi, se você vê o pecado de Davi, sabe onde ele caiu, irmão? Ele caiu num fato. Era tempo de os reis irem para a guerra. Era tempo de orar e jejuar pela família. Não era tempo de ficar na Netflix a noite toda. Era tempo de enfrentar a guerra que está aí, a ideologia de gênero e tantos demônios atacando a gente. Era tempo. Não era tempo de ficar no videogame. Não era tempo de ficar no celular. Não era tempo de ficar... Escute. Não era tempo, Davi, era tempo de ir para a guerra. Davi ficou à tarde tomando banho de sol, 3 da tarde, no terraço, viu a mulher tomando banho sem roupa, casa caiu. A questão é, se é tempo de luto, é tempo de luto. Se é tempo de guerra, é tempo de guerra. O soldado não dorme enquanto está na hora, enquanto está no seu quarto de hora. 20 anos no exército, já peguei soldado dormindo várias vezes. Ia fazer a ronda, ele estava lá, botava o fuzil num canto, deitava no outro. Irmão, ainda bem que foi eu que vi. Se fosse um inimigo,
matava ele e roubava fuzil. Morre ele e morre todo o quartel na retaguarda. Se você dormir na hora da guerra, morre você e seus filhos. Percebeu que você é o guarda, você é o sentinela, você é a testa de ferro, você é o cabeça. Por que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja? Por quê? Por quê, irmãos? Quem é o cabeça da igreja? Quem é o testa de ferro da igreja? Quem é o líder da igreja? Quem é o governo da igreja? É Cristo. Por isso que o inferno não tem lugar na igreja. Quem é o cabeça da família? Quem é o cabeça da sua casa? É você. Pergunto, o diabo vai ter que passar por quem primeiro? Por você, sentinela. E não adianta disfarçar. Uma vez eu cheguei perto de um soldado, ele dormia em pé. O sono, quem já passou sono sabe o que eu estou falando. É algo horrível, é destruidor. A máquina desliga. Irmão, fuzil atravessado, dormindo em pé. Só faltou fazer assim com o pé, igual a cavalo assim, ó. Dormindo, roncando. Cheguei perto, cheguei na face dele assim, ele dormindo em pé, inacreditável. Aí eu ele fazia de conta que estava rezando. Acredito que me enganaram. Ô irmão, você engana o pastor, mas não engana o Senhor. Não dorme não. Não dorme não. O diabo não está brincando de ser diabo. Então, em nome de Jesus, assume o seu lugar de rei de novo. Posso ouvir um amém ou não? Tem alguém pentecostal para dar uma glória a Deus? Não? Estou com saudade do glória a Deus. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Eita, estou com saudade. Agora eu senti falta dos pentecostais. Mudou as vestes, mudou de atitude. Entrou na casa do Senhor e adorou. Não ficou lamentando, murmurando. Ele decidiu caminhar em adoração. Deus é soberano e sabe o que faz. Que postura teremos? Quem aqui nessa noite precisa estar com a cara no chão? Quem aqui precisa levantar do calabouço, sair da escuridão? Quem precisa lavar-se dos seus pecados? Quem precisa se ungir, assumir o seu lugar de novo, de honra, de pai, de marido? Quem precisa parar de murmurar e voltar a adorar? Não sei, mas eu acredito que essa postura de Davi é uma postura que vai fazer com que nós venhamos a ter faturas diferentes lá na frente. Faturas diferentes. A forma de Davi lidar com a fatura foi muito sábia. Então a minha oração essa noite, meu desejo, e eu não vou chamar ninguém à frente, primeiro que não pode, eu acho. Eu não estou chamando ninguém. Não precisa vir ninguém tocar tranquilo, de boa. Não vou botar a mão na cabeça de ninguém. Não vou orar em língua estranha, porque não tem ninguém para interpretar aqui. Nada disso, tá? Nós vamos, aquele que entendeu que o Espírito Santo está falando, vai se posicionar naquilo que Deus falou. Não conheço a sua história, não conheço a sua vida, mas está aqui essa noite aquele que te conhece antes de você chegar no ventre da sua mãe. Você é um homem de Deus. Vou repetir, você é um homem de Deus. Eu ouvi o testemunho de um irmão que estava adulterando, saindo com uma prostituta. Escuta o que eu vou dizer. Quando ela saiu do carro para entrar no motel, ele ficou no carro arrumando alguma coisa. Ela chamou ele assim: bora, homem de Deus. Uma expressão, né? Não é uma expressão? Bora, homem de Deus. Não é uma expressão? Quando ela falou bora, homem de Deus, ele lembrou: eu sou homem de Deus. Ele caiu no choro. Ela: o que foi? O que foi? Eu sou um homem de Deus. Vou te levar para casa. Levou a pessoa para casa. Foi em casa, acordou a esposa e falou: eu quero te contar onde eu estava. E o que eu fiz semana passada, mês passado, e o que eu ia fazer hoje. Contou tudo para a esposa e falou: que Deus tem misericórdia de mim. Se tu quiser ir embora ou me mandar embora, eu tenho todo o direito. Um homem que sabe pagar a fatura. Pergunta:
Ela deixou dele. Eu não conheço um caso de um homem que se arrepende e confessa que não restaura casamento. Vou repetir o que eu estou falando. Eu não conheço nenhum caso de um homem que se arrepende genuinamente e confessa, não que é descoberto. Que é descoberto, eu já vi muito casamento perdido. Porque quando você é descoberto, não é Deus que te descobre, é o Satanás que te descobre. Quando você confessa, é o Espírito que te convenceu a fazer isso. Eu não sou conduzido pelo diabo, sou conduzido pelo Espírito Santo. Você não é conduzido pelo diabo, você é conduzido pelo Espírito Santo. A minha oração essa noite é que você saia aqui brabo comigo. Eu quero que você saia daqui dizendo, não tem problema, mas que essa palavra caia no seu estômago amargo. Igual remédio amargo. Que você fique remoendo a noite toda, que você nem durma. Que Deus me pegue você. É tempo de homens que se levantam de forma correta. Amém? É tempo de homens que se posicionam corretamente. É tempo de homens de Deus. Bora, homem de Deus. Bora orar? Bora orar? Pastor, mas eu usei cocaína antes de vir aqui, no carro lá. Bora, homem de Deus. Pastor, mas se o senhor vê meus vídeos aqui no meu... Bora, homem de Deus. Pastor, mas eu machuquei o coração da minha esposa. Bora, homem de Deus. Se você está vivo, tem esperança para você. Se você está aqui, tem esperança para você. Tem esperança para mim. Tem esperança para nós. Quem está aqui é um Deus de graça. Pode se chegar diante dele como sacerdote, porque ele é poderoso em perdoar pecado. Ele é poderoso em curar. Poderoso em reposicionar. Tem homens que têm que chegar em casa aqui e pedir perdão para a esposa, e não é porque você adulterou, não. É porque você está mais na igreja e no trabalho e está esquecendo ela. Eu vou dar um conselho aqui prático antes de a gente orar. Se você tem um dinheirinho guardado, aquele dinheirinho guardado, sei lá, aquele troquinho que você guarda lá, a tua esposa pede para você para levar em Gramado faz tempo e você não leva. A esposa está pedindo para você levar ela em Gramado faz anos, você não leva, tá? Mas não, o dinheirinho está lá guardado, mas Gramado não, gasta muito. Você troca o pneu do carro, troca o carro, mas o Gramado você não leva. Vou dar um conselho para você. Leva ela para Gramado. Mas nenhum glória. Leva ela para Gramado. Porque se você não levar para Gramado, daqui a pouco dá um infarto em você, você morre. E aquele dinheiro ela vai pegar com o namorado dela e vai para Gramado. Esses dias eu falei isso no culto de homens lá, e tinha um visitante. Na hora que eu falei, olha, se você não fizer isso, sua esposa vai casar de novo, vai pegar o seu dinheiro e vai para Gramado. Ele, é sério? Fica tranquilo, não estou amaldiçoando, você vai morrer não. Mas em nome de Jesus, seja uma bênção para sua esposa. Presenteie ela. A gente dá tanta oferta para a igreja. Que bênção. Que bênção, você deu oferta aqui, que bênção, glória a Deus pela sua vida. E a sua esposa precisa de um carinho, de receber uma flor sua, você não faz. Daqui a pouco a criança fica doente e algumas não tem volta. Vamos fazer enquanto não está doente, vamos cuidar enquanto não está doente. Em nome de Jesus, posso ouvir um amém ou não? Sua esposa está pedindo para você cuidar dela, está pedindo um tratamento, está pedindo um procedimento estético. Irmão, se não for loucura, em nome de Jesus, faz ela ficar bonita. Porque senão você morre, ela vende seu carro e vai fazer o tratamento. Escuta, em nome de Jesus, cuida dela. Seja feliz em nome de Jesus. Ei, em nome de Jesus, seja sábio. Cuida do seu filho. A minha filha, toda semana eu pego ela, saio para comer açaí com ela, vou no cinema com ela toda semana, irmãos. Desde que ela tinha um dia, eu falo com ela, eu digo que eu amo ela. Sabe por quê, irmãos? Ela tem 17 anos. Desde os 15 anos, ela é uma moça bonita. E
os meninos chegam no ouvido dela e falam: tu é linda, tu é princesa. Sabe o que ela diz? Eu já sei, meu pai me diz, ó. Ô irmão, gerando bagagem afetiva. Ela vai no cinema comigo, eu sou amigo dela. Ela não está carente. As meninas que se entregam sexualmente antes dos 15 anos é porque o pai é ausente. Em nome de Jesus, nós não podemos perder os nossos filhos para o diabo. Nós não podemos perder os nossos filhos, não podemos. Ah, mas aí, irmão, cinema, né, pastor? Eu vou contar uma vergonha que eu passei. Porque eu sou bem religiosinho para algumas coisas, eu tenho que me libertar ainda. A minha filha queria ver Vingadores Ultimato na pré-estreia. Quem assistiu Vingadores aqui? Glória a Deus, é top pra caramba. A Vingadores é de Deus, está na Bíblia. A vingança pertence ao Senhor. E aí, só que era meia-noite, irmãos. Meia-noite às 3 da manhã. E eu pensei comigo, que vergonha, né? Pastor, à meia-noite no shopping vendo filme. Pensa um membro, né? Um membro da igreja olhando. Era para estar orando. Não, né? Eu confesso, eu fiquei com vergonha. Eu falei, não vou. Aí eu falei assim, tá, eu vou. Mas eu vou de touca. E meti uma touca. Tá, um moletomzinho. Fui com a minha filha, com a minha esposa. Tá. Aí de repente, lá em Criciúma tem um Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um personagem lá. O Homem-Aranha é carvoeiro. O menino que se veste de Homem-Aranha, ele estava lá. E ele passou assim, olhou. Daí, pastor? Falei, até o Homem-Aranha me conhece. Aí eu falei, ai. Aí o outro, pastor, que bom te ver aqui. Eu falei, não deu certo. Comecei. Aí de repente passou a menina que cuida do marketing do shopping. Pastor, o senhor aqui. Não, nós vamos bater uma foto para publicar no site do shopping. Bateu uma foto. Saí no site. Que fariseu, né, cara? Que fariseu, né? Em casa não tem problema, mas na foto não vai ver. Não, irmãos, em nome de Jesus, eu estava cultuando a Deus, cuidando da minha família. Sabe o que eu aprendo? Que eu preciso evitar de o meu filho ficar doente. Mas se ficar, eu tenho que botar a cara no pó até resgatá-lo. Talvez você tenha que botar a cara no pó pelo seu casamento. Eu quero orar com você. Por favor, quero que você fique bem à vontade. Mas talvez você precise se ajoelhar ou deitar nesse chão e dizer: Deus, eu preciso salvar meu filho. Se você quiser ficar sentado, quer ficar em pé, está livre. Eu não vou definir isso para você agora. É você e o Senhor. Mas se você tem alguém doente nesse ponto, seu casamento está enfermo nesse ponto, seus filhos, seu ministério, sua esposa está amargurada, ela está depressiva, e essa depressão tem tudo a ver com a sua forma de conduzi-la. Quero que você fale com Deus agora. Não tem nenhuma música para emocionar você, não tem nada, é você e o Senhor agora. É uma oração verdadeira, é uma oração sincera, sem cera, uma oração verdadeira. Você está diante do Deus vivo essa noite. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o Diogo, não tem nada a ver com a Vem o Teu Reino, com a vivendo o reino, com a graça, a Abba Pai, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o Senhor. Tem a ver com o Senhor Jesus. Quem está aqui é Ele, dizendo: meu filho, eu estou te puxando a orelha hoje, eu estou te chamando para perto. Eu estou te chamando para bem perto, porque tu é meu, e eu não quero que você perca tudo que eu te dei. Eu quero recuperar esse casamento, meu filho. Tem pessoas que estão aqui hoje que precisam abandonar o pecado. O seu muro baixo é a pornografia, o seu muro baixo. Talvez você tenha que ouvir essa noite: bora, homem de Deus. E você tem que dizer para alguém que você é um homem de Deus. Talvez amanhã você vai ter que mandar uma mensagem para essa mulher que você está conversando no privado e dizer assim: olha, eu não quero mais falar com você.
Por quê? Porque eu sou um homem de Deus. Forte, né? É. Mas o amor de Deus é forte. Muito mais forte. E tem poder para me perdoar e te perdoar. E fazer de mim e de você aquilo que Deus planejou para sermos, homens de Deus. Homens segundo o coração de Deus, homens como Davi. E eu te abençoo para que amanhã, hoje ainda, você se levante, você tome um banho, você se unja na posição que Deus te chamou. Você troque as vestes, troque as atitudes. Você vai para o templo adorá-lo. Aí sim. Aí sim. Aí sim. Eu oro para que essa noite e essa palavra dê fruto na estação certa, Senhor. Sim, Senhor, o segredo não é ser intenso, é ser contínuo. E eu oro para que essa palavra dê continuidade no coração dos meus irmãos. Assim como o Senhor tem feito ela ter fruto no meu coração. Obrigado, Senhor, por permitir que a gente esteja aqui nessa noite como homens, não como moleques, não como meninos, mas como homens, decididos. Nos dê sabedoria para conduzir os nossos filhos, esposa e família, casamento, ministério. Se é uma coisa que nós podemos pedir essa noite, é sabedoria. Sim, Senhor. Eu abençoo cada irmão, ou até a irmã que esteve acompanhando a gente online. Eu abençoo essa casa. Oro para que essa casa seja uma casa de fundamento, uma casa com estrutura para que possa ser construído algo sólido e visível, não só em Araranguá, mas nesse estado e nação. Eu oro para que o fundamento esteja bem firme, Senhor. Trabalhe na bagagem, trabalhe na mochila, para o propósito que Deus tem para essa casa, pastor Diogo, a esposa. Sim, eu oro, agradeço a Deus por esse ministério Araranguá. Araranguá é abençoada por ter esse ministério. Oro pelos pastores aqui que representam rebanhos, representam comunidades inteiras, homens de Deus, homens que também têm suas guerras, que lutam com medo, com a depressão, com a questão financeira da igreja. Homens idôneos que estão lutando, não estão negociando a fé. Homens que não fazem articulações políticas, homens que têm o coração inclinado para Ti. Eu abençoo também esses homens. E oro, Senhor, que nós tenhamos famílias sacerdotais fortes, para que nós possamos ter sociedade e igreja forte. Esse é o meu desejo. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.